Estamos aqui hoje, né, nessa tarde de sexta-feira, 15 de 2020. Eu estou aqui na minha casa à tarde gravando um estudo, né, para a gente estudar um pouquinho, aprender um pouquinho da palavra do nosso Deus. Quero dizer que eu estou com muita saudade de cada um de vocês e creio que vocês também estão, né? Estamos tempo sem nos encontrarmos nas nossas reuniões, né? Mas graças a Deus que nós temos esse meio para estarmos conectadas, né? Então, minhas irmãs, nós estamos passando por um período singular na história, de muitos desafios, mas também de muita aprendizagem para todas nós. E naturalmente, né, diante de uma situação dessa em que nós nunca vivemos aqui no Brasil, passa um turbilhão de sentimentos e de pensamentos em nós, né? Então, ter a calma, como a palavra do nosso Deus diz lá em Isaías 40, versículo 8. Lá diz que seca-se a erva e cai a sua flor, porém a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, irmãs, diante desse versículo, nós entendemos que tudo passa. E esse momento de dificuldade, de distanciamento, de isolamento, de pandemia, vai passar, viu? E vai passar porque a palavra do nosso Deus diz que tudo passa. E então vai passar, minhas irmãs. E lembrei agora, né, de uma frase que a nossa irmã Renata Mendes disse no seu estudo que ela deu aí esses dias atrás, não me recordo qual foi a data. Enquanto passa, enquanto nós estamos esperando, vamos ocupar a nossa mente, que edifique principalmente a nossa vida espiritual, não é verdade? O tema do nosso estudo hoje é oração e esperança no meio do desespero. O livro base para esse estudo é esse livro, Orando pela Família. Esse livro o autor dele é o Almir Tavares, né? Conhecido de muitos. E esse foi o livro que eu utilizei como base para o nosso estudo, né? Vamos fazer uma oração ao nosso Deus para iniciarmos esse momento, né? Que Deus possa, desde antes, né? Já estamos nos preparando para esse momento, né? Eu já há alguns dias, né? Que eu venho estudando e pensando, e eu creio que as irmãs também que vêm esperando, aguardando, né? O dia do nosso estudo, né? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, por quem Tu és, meu Deus. Queremos exaltar o Teu santo nome, meu Pai. Queremos também, Senhor, colocar diante do Teu altar, Senhor, a nossa vida, Senhor. E desde já, Senhor, agradecer, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos livrado, Senhor, tem livrado os nossos familiares. E que o Senhor possa nos guardar, Senhor, de tudo isso que está acontecendo, Pai. Sabemos, meu Deus, que é a Tua vontade, nossa vida, Pai. Sabemos que o Senhor, diante de tudo isso, o Senhor tem o controle, Pai. Nós cremos que o Senhor tem o controle de toda a história, Pai. Nada, Senhor, foge do Teu controle. E por isso, Senhor, que nós Te louvamos, meu Deus. E por isso que nós confiamos no Senhor e queremos Te pedir que o Senhor seja conosco durante esse estudo, Senhor, que estamos aqui para aprender, Senhor, um pouco mais da Tua palavra, para
termos esse conforto, Senhor, que vem de Ti, Senhor, que só o Senhor pode dar essa paz interior, meu Deus. E a confiança, Senhor, de que nada foge ao Teu controle. Abençoa, Senhor, o coração de cada irmã que está ouvindo nesse momento esse estudo. Que esse estudo possa servir de edificação, Senhor, para a vida delas, de consolo, de alento, como serviu para mim, Senhor. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse estudo nós vamos ver a vida, o exemplo de 3 personagens, que viveram momentos de desespero, porque são humanos, assim como nós, momentos de angústia, momentos de insegurança, muitas vezes, mas que no final de tudo eles confiaram em Ti, Senhor. Eles confiaram no Senhor. A nossa primeira personagem dessa história, desse estudo, melhor dizendo, a história dela se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo do 8 ao 37. É uma história que as irmãs já conhecem, por isso que eu não vou ler toda a história, para nós não nos alongarmos muito. Mas a Bíblia não menciona o nome desse personagem, apenas a chama de Sunamita, que quer dizer oriunda da cidade de Sunem, cujo nome significa lugar de repouso. Olha que bom, né? Lugar de repouso. O profeta Eliseu, eu vou fazer um resumo dessa história. Depois é muito bom que as irmãs vá lá e leiam a história, a narrativa lá bíblica, como a Bíblia narrou a história dela, com muitos detalhes. Mas aqui eu vou dar um resumo. O profeta Eliseu exercia seu ministério quando foi encontrado pela Sunamita. Eis que este é um santo homem de Deus. Ela a reconheceu como alguém separado por Deus para servir. A partir daí, Eliseu tornou-se hóspede da Sunamita. Essa informação se encontra no versículo 9 e 10 do capítulo 4. Eliseu desejou, de alguma forma, retribuir os favores que aquela mulher vinha prestando a ele, todo o serviço, toda a dedicação de quando ele passava lá, tudo que ela organizava para ele de apoio para que ele pudesse ficar confortável, enquanto ele exercia o serviço do Senhor, enquanto ele fazia o seu papel de profeta. Eliseu então pede a Deus que lhe dê um filho. Eliseu queria retribuir, ele queria retribuir toda aquela gentileza. E ele observou a vida daquela mulher e viu que ficou procurando o que ele poderia fazer para retribuir tudo aquilo. Então ele percebeu que aquela mulher não tinha filhos e que o esposo dela já era de idade, Então Eliseu, quando percebe isso, e Deus concedeu o pedido dele, que era conceder um filho para aquela mulher, Já pensou em uma cultura em que ter um filho era meio até que era muito importante, Hoje não, mas naquele tempo ter filhos era bênçãos, Quando você tinha filho, você era abençoada, e quando não, significava também que você não era abençoada. Só que, passando um tempo, tudo aconteceu, o filho nasceu e o menino estava crescendo, tudo indo muito bem, ela muito feliz, o lar com outro nível, com alegria, porque tinha um filho e tudo mais. Ela via aquele menino como uma graça de Deus na vida dela. Mas passando um tempo, o filho da Sunamita sente uma forte dor de cabeça e morre. Isso se encontra no versículo 12 a 17. E a partir desse ponto, começa uma luta contra o tempo daquela mãe. Ela sai em busca de recuperar a vida do filho. Olha a fé dessa mulher. Olha o que essa mulher passou
eu fiquei imaginando, enquanto ela ia em busca, né, que esse filho voltasse a viver, o desespero que ela não deve ter sentido, a angústia, o medo, enfim, N sentimentos devem ter passado pela mente daquela mulher. Ela vai atrás do profeta. Ela vai atrás do profeta, né? Que foi quem orou e a quem Deus concedeu que a oração dele se cumprisse. Mas ela vai atrás dele sem contar para ninguém o ocorrido. Nem mesmo para o marido dela ela contou. Essa mulher confiou no profeta e agiu de forma sensata, mesmo em meio a toda aquela situação. Notamos que ela sentia, com certeza estava muito angustiada. Você vai lendo a história, você vai vendo tudo que aquela mulher vai sentindo. Na narrativa, tudo isso. É notório, na verdade, tudo isso. Visível não, desculpa, é notório tudo isso. Mas ela tem uma angústia controlada. Se ela fica com o seu coração ali apertado, amargurado, mas tudo isso ela mantém um equilíbrio. Ela não sai se descabelando, ela não sai gritando, ela não sai contando para todo mundo. Ela vai em busca da pessoa certa. Porque aquele filho para aquela mulher era uma bênção de Deus que não tinha nem como descrever, né? Mas ela acreditava que havia uma solução. E que ela precisava ir buscar no lugar certo e com a pessoa certa, né? E nesse caso, o profeta, que para ela era o representante de Deus, que para ela não, o profeta era o representante de Deus nessa época, na Terra, né? Você vai lendo essa história e você vai vendo quanto essa mulher nos ensina com essa atitude, com esse controle, com essa calma controlada, com esse jeito que ela lida com toda essa situação. Eu fiquei assim, tinha lido outras vezes essa história da Sunamita, mas eu confesso que agora estudando e vendo, assim como você, lendo e relendo, como vai falando cada versículo com você. Eliseu desceu, ela chega lá no monte onde Eliseu está, ela conta a situação, ela se lança, quando chega lá, ela realmente abre o coração dela e diz tudo aquilo que ela estava sentindo para Eliseu. E Eliseu manda que o acompanhante dele vá à frente, mas ela diz que quer que ele vá. E Eliseu desce para a casa daquela mulher. E ao chegar lá, ele deitou o menino. Ele se deitou sobre o menino 2 vezes e orou ao Senhor. Irmãs, ele orou ao Senhor. Em meio àquilo tudo, ele orou ao Senhor. Que essa deve ser a nossa atitude sempre, né? Em meio ao desespero, em meio às angústias, em meio ao sofrimento. É uma das primeiras atitudes que devemos ter, é orar a Deus. E ele orou ao Senhor e o menino reviveu. E ele entregou ele à sua mãe. Ela se lançou aos pés dele, porque ela via ele ali como um representante de Deus, e ele era o representante de Deus. Ela se prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Que lição essa mulher nos traz? Ela nos traz uma lição muito importante. Para recebermos milagres e ver o agir de Deus em nossas vidas, precisamos descansar e confiar no Senhor. Deus não trabalha na ansiedade. A própria Bíblia nos orienta a não ficarmos ansiosos por nada, né? Lá ele diz que basta a cada dia seu próprio mal. A ansiedade impede Deus agir.
A ansiedade não impede o agir de Deus. Se Deus quiser agir em meu ansiedade, ele age. Mas ele impede Deus agir. O nosso segundo personagem é Jó. Uma história muito conhecida. A história de Jó, eu acho que é uma das mais conhecidas da Bíblia. E ela está registrada no Antigo Testamento, num livro que traz o seu nome, Jó. Jó foi um homem rico, muito rico da sua época, que vivia na terra de Uz. A Bíblia diz que Jó era... Olha as características que a Bíblia fala de Jó. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. Era a pessoa. Era reto, íntegro e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. Isso está em Jó, capítulo 1, versículo 1. Uma das características que me chamou a atenção de Jó, além das descritas, né, é a humanidade de Jó. Isso é assim uma coisa incrível para mim. Porque ele aceitou a vontade de Deus, mas ele sofreu a dor e ele sofreu escárnio. Jó sofreu desprezo, Jó sofreu abandono. E na história dele fica muito claro tudo o que ele estava passando. Ele era humano, né? Nós somos humanos e nós, por mais que queiramos, nós deixamos muitas vezes transparecer os nossos sentimentos. Quando você tá bem, a gente olha e no seu rosto, na sua fisionomia, nota-se que você tá bem. Se você está triste, se você está preocupada, a gente também deixa transparecer. Isso é ser humano. Nós somos humanos. E Jó também era humano. Então, passar por tudo, de tudo. Porque muitas vezes, minhas irmãs, nós somos ensinadas, né? Ou pelo menos somos levadas a querermos ser super-humanos, né? A não ter esses sentimentos de fragilidade, de emoção, de medo, né? Mas Deus não espera isso de nós. Deus não espera que nós sejamos esses super-humanos que não deixa transparecer nada, que não sente. Não, Ele não espera isso da gente, não. Ele sabe que nós somos, que nós temos essa fragilidade. Então, ele sentiu tudo, aquilo ali. O que Deus espera de nós é que a gente não perca a esperança nele. Essa deve ser nossa atitude. Diante das nossas fragilidades, nós não podemos perder a esperança no nosso Deus. Sabendo que é Ele que está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida, e que tudo aquilo que tem um propósito, e que tudo o que acontece tem um propósito, e que no tempo oportuno aquela história vai ter o desfecho que Deus já planejou. Tudo na nossa vida tem um propósito, e que em algum momento daquela situação tem um desfecho que já é conhecido por Deus, que foi planejado por Ele. Então, assim, não é fácil, eu sei que não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Esse controle todo né, dos nossos sentimentos, dessa questão do confiar realmente, é um desafio, né? Na nossa vida cristã é um desafio. Mas temos que ter essa confiança e também a fé, sem perder a esperança. Nós temos que confiar, ter fé e esperar, né? Nunca perder a esperança. Mas Jó teve momentos em que ele se desesperou, sentiu vontade de morrer. Ou seja, quem de nós que nunca já passou por isso na vida, né? Momentos em que você se desespera, se angustia, mas não pode passar de um segundo. Não pode. Logo depois a gente vê que nós estamos alicerçados na rocha.
que a nossa vida não está fora de controle. O que está acontecendo conosco é que está nos desestabilizando. É a situação que nós estamos vivendo que está nos desestabilizando. Mas que está no controle de Deus. Nós devemos ter sempre isso em mente. Tudo isso que eu estou vivendo agora, tudo isso que o nosso país está vivendo, tudo isso que algumas irmãs estão passando, com problemas de doença na família, tudo isso, minha irmã, está no controle de Deus. Para você que está com algum familiar, especialmente para nossa irmã Graciele, com o João, a irmã Dora com a Julieta, a própria Julieta, a irmã Salete, que graças a Deus, Deus tem dado uma boa recuperação. E os demais, Deus tem cuidado de cada um em especial. Estar no controle de Deus, tudo isso. Então, assim como Jó, né, que diante de toda a situação da vida dele, de tudo que ele passou, ele não perdeu as esperanças. Ele, em meio a tudo, no final, ele glorificou a Deus. E essa também, irmãs, deve ser o nosso objetivo, deve ser a nossa luta na nossa vida, é de sempre, em meio às situações, podermos, no final de tudo, durante e também no final, glorificar o nome de Deus. Saber que tudo está no seu controle. E agora nós vamos para o nosso terceiro personagem. Agora esse personagem, você vai ter que ler Gênesis do 1 até Apocalipse, no capítulo 22, versículo 21. Porque o nosso terceiro personagem é Jesus Cristo. E a história dele só está escrita de Gênesis até Apocalipse. O que aconteceu antes também não está escrito, viu, minhas irmãs? Então, leiam também. Leiam de Gênesis a Apocalipse e vejam a história do nosso Salvador, que está escrito, tá bom? É um versículo, assim, muito forte, que eu acho, que, assim, acho que resume, é Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador. Jesus, ele é o exemplo máximo da vida cristã. E ele mesmo, sendo Deus, tinha uma comunhão direta com o Pai. Mesmo assim, ele era um homem de oração. Gente, inúmeras orações, inúmeros momentos que Jesus orava. Sempre, né? E ele fez tudo isso para nos ensinar. Mesmo assim, ele era um homem de oração, que chamava, que ensinava, que conclamava. E as atitudes humanas dos apóstolos, né? Porque os apóstolos eram quem ele sempre estava ali convidando para orar, né? Para orar com ele, para parar um pouco. Mas os apóstolos eram humanos como nós, né? Ele mostrava, e aquilo tudo, aquela reação dos apóstolos, como eles agiam, mostrava a nossa realidade. Todos os dias nós somos exortados a ler a palavra, a ter um devocional, a ter uma vida cristã digna de Cristo. Como a palavra de Deus diz, andai de modo digno do Evangelho. Para nós isso é um desafio constante. Deve ser um desafio constante. Devemos estar lutando sempre para desenvolvermos isso na nossa vida cristã. Jesus, mesmo diante daquele comportamento todo, né, dos apóstolos e das demais pessoas, ele não desistia dos apóstolos. Ele conclamava sempre a orar, mostrando a importância dessa comunhão. Porque o momento de oração é um momento
de comunhão com Deus. É aquele momento, você e Deus. É aquele momento em que você abre seu coração para Deus. Aquele momento que Deus te escuta. Mesmo Ele sabendo a tua vida, mesmo tudo aquilo já sendo conhecido dEle, mas Ele te ouve. Então é o momento de você abrir seu coração, é o momento de você para ali, você medita. Quando você está assim, em meio ao caos na sua vida, nervosa, que você está, falta o fôlego de tanta agitação, de tanta ansiedade, experimenta. Eu já experimentei isso, já tentei fazer isso. Para e diz não. E para e começa a pensar em Deus e fala pro Senhor aquilo que tu tá sentindo, que tu vai vendo assim, tudo se acalmando no teu corpo, na tua mente, no teu coração. E Deus, ele orava sempre, Jesus, né, para mostrar a importância dessa comunhão com Deus. Essa comunhão também é para fortalecer a nossa fé. Provavelmente, minha gente, Jesus não precisava. Eu penso que ele não precisava disso, porque ele era Deus. Porque ele já tinha essa comunhão, né? Jesus, ele era Deus, então ele já tinha essa comunhão direta com o Pai, né? Mas ele queria nos ensinar. A missão dele, de Jesus, aqui era nos ensinar. Ele queria nos ensinar um novo modo de viver em comunhão com Deus. Um outro aspecto, além da humanidade que Jesus viveu, de ter passado por tudo que ele passou, ele, como a Bíblia diz, ele viveu aquilo que nós vivemos. Ele sentiu fome, ele se cansou, ele... Em alguns momentos você notava ali, quando ele estava lá na cruz, a crucificação, que ele olha e diz: Pai, por que me desamparastes? Né? E ali a Bíblia diz que ele clama a Deus, né? Então, assim, ele viveu, ele foi 100% humano e foi 100% Deus ao mesmo tempo. Ele foi homem de dores, como nos diz Isaías, que ele era homem de dores. Todo padecer, né, ali na cruz, que ninguém descreve, nenhum outro livro descreve tão bem como Isaías o sofrimento de Jesus. E a gente pode ver aquilo ali tudo, a humanidade dele, como foi difícil no final de tudo. Ele ainda clamou aos céus que, se fosse possível, passar dele aquele cálice, né? Antes de Jesus ser crucificado, tem aquela hora que ele ora e diz: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua, né? Então a gente vê que ali ele estava dizendo: Senhor, passa de mim esse sofrimento, né? Eu não tô falando, colocando em miúdos na nossa linguagem, não tô preparada não para passar por isso, eu não estou querendo passar por isso não, né? Quem queria passar por uma morte de cruz? Ninguém. Mas ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, mesmo assim no final ele diz, né? Seja feita a tua vontade. Isso mostra a submissão à vontade de Deus, né? Jesus, ele se submeteu assim 100% à vontade de Deus. E muitas vezes precisamos no nosso dia a dia fazer exatamente isso, né? Muitas vezes não, sempre nós precisamos, né, nos submeter à vontade de Deus. Isso é muito difícil para nós, nos submeter ao nosso marido, nos submeter àquele nosso patrão, ou aquele nosso chefe lá no trabalho, aquela pessoa que está, né, hierarquicamente antes de nós, até mesmo as lideranças da igreja, né, as decisões na assembleia. Não é fácil isso, não é fácil, porque isso é se submeter a Deus, né? Porque o Senhor diz lá para nos submetermos a essas autoridades. Mas nós temos que ter em mente que nós devemos cumprir, né, com essa submissão por amor a Cristo, né? Nós devemos aprender novos comportamentos que vão glorificar a Deus, né? Temos que nos submeter por amor para aprendermos, né, na nossa vida, novos comportamentos que venham a glorificar a Deus, né? Porque
tudo no final da nossa vida é para a glória de Deus. Por isso que nós devemos nos submeter por amor a Deus, para glorificar a Ele. Porque o nosso objetivo é glorificar a Deus com a nossa vida. Então, esses são os atributos que a gente pode pensar em Jesus Cristo, né? Alguém que é 100% humano, que era 100% Deus, que se submetia à vontade de Deus e que até na hora da sua morte ele glorifica o nome do Pai. Ele é nosso exemplo maior. E realmente, quando a gente pensa em esperança, oração, em meio a todo sofrimento, nós pensamos em Jesus Cristo, né? Porque Ele foi quem fez tudo isso ao pé da letra, né? Passou por tudo isso. Ele, diante de todo aquele sofrimento, ali na cruz, né? Recebendo aquela separação que houve dele com Deus, naquele momento que ele recebe todos os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que entregaram a sua vida a ele, né, que ainda irão entregar aí na história da humanidade. Nos dá o exemplo de que em meio àquele momento ali, ele ora a Deus, né? Então que possamos ter tirado lições importantes, né, desses personagens que em meio ao sofrimento, às dificuldades que passaram, aos desafios das suas vidas, eles pararam e oraram, porque a oração, ela é a solução para todos os nossos problemas. Quando nós pedimos, Deus escuta. E Ele é misericordioso, Ele nos dá além do que nós precisamos. E que nós tenhamos, minhas irmãs, sempre em mente que o que nós vamos pedir nas nossas orações nem sempre vai ser aquela resposta que para nós Deus vai assim nos dar aquilo, sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente ora e pede algo que naquele momento seria assim, o ideal para a nossa vida, aos nossos olhos, né, humanos, mas às vezes Deus não nos dá. Então a gente não deve se frustrar. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós hoje e que vai continuar sendo. Porque muitas vezes é bom hoje e há algum tempo atrás você olha e você diz, aí lá na frente você olha para aquilo que você orou e você pensa, eita, graças a Deus que quando eu pedi aquilo não deu certo, porque olha se tivesse acontecido daquela forma que eu queria, daquela forma que eu pedi a Deus, eita, hoje eu não queria mais hoje. Então quando Deus não te dá é porque Ele sabe que aquilo não vai ser o melhor para a tua vida. Então que venhamos a desenvolver uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, de devocional. Vamos ouvir louvores que edifiquem, como diz a palavra, trazer, nesse momento vamos trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. E nos abençoe e nos dê sabedoria, discernimento e que o Senhor acalme nosso coração diante de tudo isso que nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo, né? Sabemos que vai passar e que possamos aproveitar esse momento e desenvolvermos essa vida piedosa com o nosso Deus. Irmãs, foi assim muito bom para mim estudar sobre esse tema, estudar esses personagens, foi muito edificante para a minha vida.
Eu louvo ao Senhor por esse momento aqui. Que esse estudo possa ter abençoado a vida das irmãs, que as irmãs possam ter sido edificadas com a vida desses personagens que eu li, que eu tratei aqui com vocês. E Senhor, que a paz do Senhor possa estar na casa de vocês, no coração de vocês, em meio à família de vocês. E nós vamos orar para encerrarmos esse momento. E eu quero pedir que as irmãs possam fechar o seu olho, seus olhos, para orarmos a Deus. Maravilhoso Deus, nós não temos palavras, Senhor, para te agradecer por quão precioso, Senhor, é a tua palavra na nossa vida. Por tudo isso que o Senhor deixou escrito, por tudo isso que o Senhor fez chegar às nossas mãos, Senhor. Sabemos que tanto aconteceu, Senhor, para que a tua palavra fosse destruída e não chegasse a nós. Mas nós sabemos que tudo está no teu controle, Pai. E o Senhor nos abençoou, Pai, com a tua palavra. O Senhor nos abençoou, meu Deus, com a tua salvação, Senhor, que é imensamente importante para nós, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela morte na cruz. Muito obrigada pelo que o Senhor fez para nos salvar, Pai. Sabemos que não foi fácil, meu Deus, morrer por pecadores igual a nós, meu Deus. Mas o Senhor fez isso, Pai. Muito obrigada. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por esta porção da tua palavra que vem aos nossos corações, Senhor, como um alimento, Senhor, que vem alimentar nossa alma, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos por esse momento, pois é no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te agradecemos por esse estudo, Pai. Fica conosco, Pai, mais esses 15 dias, até vir o próximo estudo, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a confiarmos, a esperarmos, sem perder a esperança, Pai. Pois é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém.